Deixa eu chamar nosso grande Rodolfo Borges para a bancada para a gente falar sobre a divulgação do inquérito, né, da Polícia Federal que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou lembrar que ele foi indiciado e aí o ministro Alexandre de Moraes vai ter de um prazo de 15 dias para definir os próximos rumos das investigações. Rodolfo, seja bem-vindo ao Meio de Brasília. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, chat. Então, eu vou começar essa intervenção do Rodolfo. Vamos para a fonte primária, para o relatório. Eu selecionei algumas páginas aqui para a gente ler alguns trechos, porque mais do que eu ficar falando aqui, eu acho que é bom, eu quero mostrar para vocês. Está aqui, o relatório da Polícia Federal, despacho, papapá. É um documento de 2.000 páginas, dá um trabalho homérico, mas a joia, sem trocadilho infame, mas a joia da coroa desse relatório está a partir da página 1.000. Porque o que acontece? As primeiras 1.000 páginas fazem referência às outras investigações anteriores, né? As outras investigações pregressas. Matheus, coloca na página 1346, porque ela é a primeira conclusão da Polícia Federal. Porque o que a Polícia Federal concluiu? Que esse grupo, formado pelo presidente, pelo Mauro Cid, Mauro Lorena Cid, ele teria 1.600 páginas, 1.300 e 1.346, Matheus. Aí. Eu acho que esse ponto aí. 1.346 e 1.347. Pode ir lá na parte de baixo, Matheus, que eu acho que é a parte mais importante. Porque é o seguinte, tem um trecho que ele fala, uma das conclusões é que o ex-presidente da República tá aí, tá? Ele teria ficado com $68.000 fruto da venda dos relógios Patek Philippe e Rolex Date 18946. Esse valor, essa negociação, segundo a PF, foi feita pelo Mauro Lorena Cid, né, pelo pai do Mauro Cid, e o dinheiro foi passado por Jair Bolsonaro de forma fracionada. Pode descer um pouco, Matheus, porque na próxima página, aí tem a parte mais controversa desse relatório da Polícia Federal, né? Os bens que foram objeto de ato de desvio e tentativa de desvio foram submetidos a procedimento pericial. Tal. Nesse sentido, o valor parcial dos presentes entregues pelas autoridades mediante o desvio de referidos bens ao seu patrimônio, somou um montante de $4 mil ou 4 milhões de dólares ou 25 milhões de reais. Esse é o trecho originário do relatório da Polícia Federal. Só que depois a PF corrigiu esse trecho, traz para cá, Matheus, dizendo que esse valor, na verdade, foi de 6,8 milhões, né, de reais e não 25 milhões de dólares. Esse trecho, isso tem sido explorado pela defesa do ex-presidente da República e também pelos seus correligionários como um elemento vital para desacreditar o trabalho da Polícia Federal. Tem um outro trecho que aí são os vários elementos que a PF juntou. E, Rodolfo, eu estou fazendo esse contexto antes de te entregar, Rodolfo, porque eu acho que é uma parte importante para a gente poder entender nesse contexto. A PF utiliza 2 diálogos, né, principais para poder embasar a tese de que o ex-presidente da República sabia. Primeiro, teve uma troca de mensagens dele com o Frederico Wassef e também com o Fábio Van Garten, os 2 advogados, em que o ex-presidente questiona se ele poderia ficar com esses bens. A Polícia Federal enxergou isso como uma tentativa do ex-presidente, né, uma sinalização de que ele queria ficar com os bens e estava buscando uma maneira de ficar com esses bens. Mas o outro ponto está justamente na página 1386, Matheus, coloca lá, 1386, que é uma troca de mensagens dele com o Mauro Cid. Pronto, aí, desce aí, Matheus. Que tem relação direta com a negociação do chamado kit Rosé. Esse kit ele foi colocado em um leilão virtual, né, pelo Mauro Cid, segundo a Polícia Federal. É bom que isso deixe isso muito claro, de acordo com a Polícia Federal, tá? E aí o Mauro Cid entrega, né, compartilha esse link com o ex-presidente da República. O ex-presidente ele abre 15 minutos depois que o Mauro Cid posta, e o presidente da República, o ex-presidente da República, fala selva, né? Faz a saudação militar
Selva, que é uma expressão militar para alguma coisa na linha, é isso aí, vamos embora, vamos para cima, vamos com tudo. Rodolfo, a gente falou um pouco sobre esse inquérito nas outras edições do Made in Brasília, e eu acho que tem uma questão que a gente sempre bateu aqui, é que há alguns elementos de prova que a Polícia Federal puxou e esse inquérito sempre foi muito nebuloso, né? Porque as informações elas surgiam de forma muito espaçadas e você não tinha agora a visão do todo. Agora a gente tem a visão do todo, né? Como se deu essa venda das joias, a discussão se podia, se não podia, a tentativa de recompra a compra, a recompra de parte desse material, como esse material voltou ao Brasil, as conversas com o Tribunal de Contas da União. Então, assim, agora a PF apresentou todos os seus elementos. Teve essa falha, né, na introdução do relatório, que abriu um flanco, né, para essa narrativa. E agora, Rodolfo, me parece que a partir desse momento estamos diante de uma disputa de narrativas, né, sobre a consistência, primeiro, consistência desse relatório e sobre, de fato, e sobre o crime cometido pelo ex-presidente da República, né? Porque, segundo a PF, ele teria cometido crimes como usurpação de bem público e lavagem de dinheiro. Então, assim, agora você sai da página policial, você sai da parte policial e agora entra na disputa de narrativas. E eu acho que agora isso vai se desencadear até o ano que vem, quando provavelmente esse inquérito vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Assim, era difícil acreditar desde o início, né, que o Bolsonaro não tivesse conhecimento do que estava sendo feito. Né, tentou-se em algum momento falar, olha, não, o Cid pegou e levou. Quem que vai pegar uma coisa, né? Se era do Bolsonaro e ele achava que era dele, obviamente que quem tem a responsabilidade pelo bem é ele. Assim, o Cid tentou, o pai do Cid, e aí o ACF, aparece um monte de gente tentando negociar, e aí, pela troca de mensagens, fica claro ali, pelo menos por esse Selva, que o Bolsonaro tem alguma noção do que está acontecendo, né? E aí, esse inquérito vai se somar aos outros, né? Já teve aí um indiciamento para prejudicar politicamente o Bolsonaro, e quando for finalizado, se é que vai ser finalizado, a gente também nunca sabe. A coisa chega no STF e pode não ser julgada nunca, né? E aí vai ficar desgastando ele politicamente. O que eu tinha argumentado no meio-dia de ontem é que eu tenho um incômodo pessoal com esse inquérito, porque eu tenho a impressão de que politicamente ele diminui os outros inquéritos nos quais o Bolsonaro está sendo investigado, e aí ajuda digamos assim, esse inquérito das joias, eu acho que ele dá um argumento aí, e aí quando vem um erro como esse na redação do inquérito, né, que precisa ser corrigido, aí ele diminui um pouco mais ainda, porque parece que é uma implicância, né? Eu vou repetir o que eu disse no meio-dia de ontem, assim, eu acho, para mim, o outro inquérito no qual ele já foi indiciado, que é o da fraude no cartão de vacinação, e esse outro inquérito no qual ainda não tem a conclusão de indiciamento, que é o da tentativa de golpe de Estado, esses dois, para mim, eles são muito mais problemáticos, eles são muito mais, assim, graves do que esse das joias, que tem, de fato, esse terreno nebuloso. Ele não sabia se era, a lei não estava muito clara, e aí, obviamente, quando ele, no primeiro movimento das autoridades para indicar que a coisa era errada e não podia ser feita, ele vai e tenta recomprar. Então, assim, esse para mim está num nível, assim, de um crime, assim, pessoal, né, ali, né, um crime contra o patrimônio público e tal. Mas, obviamente, que o noticiário todo hoje é sobre isso, né, com detalhes do inquérito, então não é algo que vai beneficiar o Bolsonaro politicamente, vai minando ele, né, a credibilidade dele, porque trata ele como alguém que estava ali negociando joias em busca de alguns dólares, né? Mas eu acho que é relevante, sim, como você tinha falado, e eu também já mencionei, que eu acho que, assim, ele põe um elemento político aí no discurso da perseguição que não é não é irrelevante, não. Eu acho, inclusive a minha interpretação é essa, eu acho que ele diminui
não a gravidade, porque a gravidade dos outros inquéritos ela está posta, né? Sim. Mas ele contribui para um discurso para tentar diminuir os outros inquéritos, que para mim são muito mais graves do que esse. Então, e tem outro detalhe. Matheus, coloca na tela, por gentileza, a página 1388, que é a conclusão específica da PF. De novo, gente, estou me atendo ao inquérito da Polícia Federal, tá? A conclusão eu deixo com os senhores, com as senhoras, com os meninos e meninas, tá? Tá aí. Página 1338. 1388, perdão, Matheus, desculpa. 1388. Acho que eu me equivoquei aqui. Tá aqui, tá aí. Aê, Matheus, muito bem. Aê, pronto. A sequência apresentada, primeiro, envio do link do leilão. Segundo, o registro de acesso à página por meio do histórico dos cookies, né, que são aqueles registros virtuais do Jair Bolsonaro em seu aparelho telefônico, e a utilização da expressão selva reforçam, segundo a PF, a utilização desse jargão para confirmar a ciência do ex-presidente de que o kit Ouro Rosé fora exposto a leilão. Agora, tem um detalhe aqui que é o seguinte, essa história sobre o kit do leilão, ela é do dia 8 de fevereiro de 23. Que aí é outro elemento que vai dar uma fragilidade para esse inquérito, porque é o seguinte, de novo, não estou passando pano para o Jair Bolsonaro, mas eu estou trazendo um elemento importante. A PF utiliza como elemento de narrativa o seguinte ponto. Jair Bolsonaro fugiu do país, evadiu-se do país, pegou o dinheiro das joias, essas joias foram vendidas para manter o ex-presidente fora do país enquanto se tramava um golpe de Estado. Essa é a linha. Uhum. Aí, Wilson, quando você faz essa conexão, aí ela, assim, para mim fortalece do tipo, né, que obviamente você precisa, essa é que é a questão para mim. Quando a PF faz essa conexão, é porque você precisa dar uma relevância para isso. E a relevância é essa. A relevância é, olha, estava juntando dinheiro para dar o golpe. Aí tudo bem, tudo gira em torno disso, né? Porque de fato, para mim, desculpa te interromper, mas assim, a coisa da trama para o golpe de Estado é o que é o de fato relevante e problemático demais nesse fim de governo e pós-governo Bolsonaro, né? Mas aí que tem um detalhe. Só que os ataques são o quê? 8 de janeiro de 23. A tentativa desse kit ocorre em fevereiro. Então, Sim. aí vai ser outro problema para a Polícia Federal ter que administrar. Ah, não, mas vendeu, usou, porque de fato, esse é um terceiro kit, mas outros kits foram vendidos. Isso foi fato, né? Inclusive o relatório fala justamente aqui sobre a questão dos 68 mil dólares, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. O Duda, vem para cá, Duda. O Duda estava escalado para a área internacional, mas o Duda, ele adora essas investigações da Polícia Federal. Então, Duda, eu vou te puxar para cá. Vamos improvisar aqui uma reunião de pauta em plena terça-feira. Mas é isso, Duda. Estou achando super interessante os comentários de vocês e essa coisa de tentar, então, uma conexão entre a venda das joias e o suposto golpe de Estado, certo? Mas eu acho que talvez tenha uma outra explicação, alguma outra... para tentar essa conexão, né? Será que também não é uma maneira de justificar por que isso está no STF? Porque Sim, o Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Porque, de novo, a conexão, a linha narrativa, a linha desse caso é a seguinte, de novo, o Rodolfo ele falou muito bem sobre essa questão desse inquérito das joias, mas é bom lembrar que ele não é um inquérito independente. Ele é co-irmão dos inquéritos da questão do cartão de vacina e da tentativa de golpe de Estado. Eles são irmãos. Não são siameses, mas são irmãos. Então, assim, você começa a investigação pela tentativa de... melhor dizendo, você começa a investigação pela questão do cartão de vacina, o cartão de vacina embasa o inquérito da tentativa de golpe de Estado, que também embasa a questão do inquérito das joias do Bolsonaro. Só que, de novo, a justificativa para que esse inquérito, especificamente das joias, fique no Supremo, o Duda, tem justamente essa relação. Porque o STF enxergou que, como houve a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro e houve uma tentativa de destituição de integrantes daquela instituição, o STF seria responsável por essas investigações e pelas suas investigações corrimães. Então, esse é o ponto. Agora, de novo, lógico, eu estou trazendo apenas fatos, mas que cada vez mais você vai necessitar desse malabarismo retórico
para, de fato, manter essa investigação do Supremo, não vai ser fácil. E aí você pega um saco, vai colocando tudo dentro, né? E aí eu acho que tem a suspeita que eu levanto será então que a PF não está tentando fazer essa conexão a mando do Alexandre de Moraes, que quer que isso fique lá no STF, né? Aí o Bolsonaro teria um pouco de razão quando ele fala que ele está sendo perseguido ou que tem viés político, né? Eu não estou dizendo, não estou querendo inocentar o Bolsonaro. Eu acho que ele tem que ser investigado, tem que ser acusado, e a Polícia Federal tem que ir atrás dessa história. Mas eu acho que ele também tem um pouco de razão quando ele fala, puxa, será que eu não estou sendo perseguido politicamente pelo Alexandre de Moraes? Eu acho que, enfim, para olhar isso com calma aí. O que eu questiono, Wilson, só para pegar o que o Dudu está falando, Pode pegar, porque é o trecho que eu tô. Vou separar um outro trecho aqui, que é justamente o do repasse de $68 mil para o ex-presidente da República. O que eu questiono não é só a relevância da questão das joias no contexto da trama da investigada para golpe de Estado, mas o efeito que ele tem nesse caso. Porque a minha impressão é de que juntar isso no caso de uma fraude de cartão de vacinação, que aí eu acho que no contexto é mais fácil você colocar, porque é isso, era pandemia, ele fez isso para enfraquecer o Estado, né, digamos assim, ou para diminuir ali a política, que era a política do governo dele, ironicamente, mas contra a qual ele também falava, de vacinação, num contexto em que ele tenta solapar as instituições e permanecer no poder, né? E aí, no meio disso, aparece, ele tentou tirar uns trocados para morar nos Estados Unidos enquanto estava tramando o golpe. Assim, aí eu acho que é meio que entregar no colo do grupo do Bolsonaro esse argumento. Fala, olha, os caras estão me perseguindo, eles estão aqui me cobrando R$60 mil numa joia que eu achei que era minha e não era, e quando eu fiquei sabendo que não era, eu devolvi. Então, assim, o que eu questiono é, de fato, a questão política. A investigação da PF, a gente pode falar, bem, a investigação da PF ela vai seguir de qualquer forma. Se tem um ilícito identificado, tem que ser apurado, né? Abre o inquérito, indicia e julga. É assim. Agora, esse inquérito, para mim, ele ganhou um peso, digamos assim, similar aos outros, né? Que, para mim, ele não tem. Os outros inquéritos, para mim, são muito mais pesados e relevantes para o país do que esse. Aí é aquela coisa, pode ser que não seja possível investigar de outra forma. É dessa forma mesmo que se investiga e tem que ser mesmo assim o trabalho que a PF está fazendo, né? Mas, para mim, do ponto de vista político, é isso. Ele enfraquece os outros inquéritos, que, para mim, são muito mais graves. Posso falar também essa coisa de que então não tem importância, né? Então, estamos falando que ele teria pegado esse dinheiro para se manter lá nos Estados Unidos. Só que ele estava numa casa de um amigo de favor, né? Que eu acho que era um lutador de jiu-jitsu, era uma coisa assim, vale tudo. MMA, né? Isso, MMA. O que ele gastava aí? Agora, tem um detalhe, Duda, desse inquérito, que aí dificultou o trabalho. De novo, eu vou trazer fatos, não é fofoca, tá aqui. Algo que eu percebi, que eu achei muito interessante em alguns momentos, é o seguinte, e eu acho que isso dificultou um pouco o trabalho da PF, então por isso que ele precisava pensar vários elementos. Em várias trocas de mensagens, o ex-presidente simplesmente deletava. Ele lia, olhava e deletava. Lia, olhava e deletava. Ele tinha essa característica. Essa né? prática. Essa prática. Isso era típico do ex-presidente. Ele lia, olhava e deletava. Ele lia, olhava e deletava. Assim, em vários trechos estava lá. Mensagem deletada, mensagem deletada, mensagem deletada. Então, isso deve ter sido muito complicado para a PF para tentar achar esses elementos, porque se você olha a mensagem e deleta, você não deixa o rastro. Então não tem quebra de sigilo telemático que você consegue puxar aquela mensagem. Ao mesmo tempo, isso advoga a favor, contra ele, né? Se você está pagando as mensagens, é porque você tem algum elemento que, lógico, que suscita uma suspeita. Ou, de novo, né? Gente, vamos, o ex-presidente da República, ele tinha essa visão de que ele estava sendo o tempo todo monitorado por algum elemento externo. Então, assim, ele tinha esse hábito. Matheus, coloca na página 1756, que eu acho que é uma página interessante, que fala o seguinte, sobre a delação do Mauro Cid, tá? Que ele afirmou que o ex-presidente solicitou ao colaborador, né, com essa presença de alto valor que havia recebido em razão do cargo.
O colaborador confirmou que o ex-presidente da República solicitou que realizasse a venda das joias do kit Ouro Branco e dos relógios Rolex e Patek Philippe. Isso, declaração do Mauro Cid naquela delação dele, tá? Pode descer, ó. Começo de 22, o presidente Jair Bolsonaro estava reclamando dos pagamentos da condenação judicial no litígio com a deputada federal Maria do Rosário. Que, diante disso, o ex-presidente solicitou ao colaborador quais presentes de alto valor havia recebido em razão do cargo, que o colaborador verificou que os presentes mais fáceis de mensurar o valor seriam os relógios, que o ex-presidente da República solicitou que o colaborador realizasse a venda do kit Ouro Branco e dos relógios Rolex e Patek Philippe. Informação essa da colaboração do Mauro Cid. Aí, Matheus, descendo um pouquinho, depois esse trecho do documento narra, né, a negociação feita pelo Mauro Lorena Cid para a venda desses relógios, até que a Polícia Federal chega na seguinte conclusão, que eu acho que é na 1776, Matheus. Na 1776. 1775, perdão. Né? Enfim, há uma tentativa, há uma conversa. O Mauro Lorena Cid leva esses relógios para Precision Watches, lá nos Estados Unidos, e aí acontece a tratativa em 13 de junho ao pagamento. E está aí a referência da Polícia Federal. A empresa encaminhou o recibo de compra dos relógios, o documento discrimina o valor de compra de cada relógio. Aí tem a compra do Rolex por $33 mil, né, do Patek Philippe por outros $33 mil, confirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro auferiu ilicitamente, segundo a Polícia Federal, com a venda de relógios do total de $68 mil. E aí embaixo, Matheus, pode descer um pouquinho? Tá aqui, ó. Tá aqui o recibo. Não, só um pouquinho, Matheus. Tá aí o recibo encaminhado para o Mauro Cid pai. Tá aqui, ó. Sold to Mauro Cid, né? Fazendo aqui a referência, vendido para o Mauro Cid pai. É outro elemento, traz aqui, Matheus, é outro elemento de prova de que o ex-presidente da República teria lucrado com a venda desses relógios. Mas, de novo, isso tudo inquérito da Polícia Federal, investigações e conclusões da Polícia Federal. Quer falar alguma coisa, Rodolfo, para a gente poder fechar? O recibo está no nome do pai do Mauro Cid, certo? Está no nome do pai do Mauro Cid. Eu acho que a parte mais difícil é dizer que esse dinheiro depois foi para o Bolsonaro em cash, né? Em cash. Porque não tem registro bancário. Se você for pegar o extrato bancário do ex-presidente, não tem registro. Tem um registro ali, se não me engano, no dia 27 de dezembro, no valor de R$800 mil, que é referente ao resgate de fundos do ex-presidente da República na véspera da sua viagem para os Estados Unidos. Então tem esse documento, mas não tem Pix do Mauro Cid nesse enrosco todo. Então, esses são os elementos de prova. De novo, esses são os elementos de prova, a delação do Mauro Cid, aquela mensagem do Bolsonaro com Selva, é a partir desses elementos probatórios que a Polícia Federal faz o indiciamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Duda. Eu acho que o Selva fica uma coisa meio para interpretar, né? Se ele tivesse a mensagem ali, fala assim, isso, bota na minha conta, aí era uma outra coisa, né? O Selva, eu acho que para mim o Selva já é forte bastante. Né? Para mim o Selva, eu tô contigo, tô sabendo que tá rolando. Tô sabendo que tá acontecendo. Minha questão não é essa. Eu acho que tem que ser muito ingênuo para achar que o Bolsonaro não sabia que estavam lidando com as joias que ele recebeu, com presentes que ele recebeu, né? Ele fez o quê? Distribuiu para todo mundo e falou, gente, façam o que vocês quiserem aí, se vocês quiserem me dar um trocado a partir do que vocês ganharem, beleza. Assim, não dá para acreditar nisso. Minha questão só é que eu acho que essa coisa ganhou uma proporção muito maior do que é, e o que é isso? É uma vulgaridade, assim, é uma coisa rasteira, né? Tô aqui tirando uns trocados do que aquilo que eu acho que eu posso levar da presidência, assim, é uma coisa muito rasteira. E aí, para mim, é rasteira muito distante de uma tentativa de golpe de Estado, de uma trama para golpe de Estado, né? E aí eu acho que quando as duas coisas se equivalem, e eu acho que a atenção que essa história recebe, ela meio que solapa em alguns momentos a história do golpe de Estado, né, da trama, né, e da própria questão da vacina, né, da fraude no cartão de vacina. Aí eu acho, e aí a questão para mim é essa, assim, qual que é o cenário hoje aí de rede social e tal, né? Os bolsonaristas estão na letra da lei, né? Mas isso aí é crime, não é crime, né? Assim, não acho que o Bolsonaro, aí vou dar o meu chute aqui, será preso por isso, né?
Não sei nem se e quando esse processo será julgado. Eu só sei que, no momento, eu acho que politicamente ele colabora para uma narrativa de proteção do Bolsonaro. E se ele vai ser julgado e preso por isso, é outra história, e vai demorar muito para isso acontecer, né? Mas no momento, aí a minha análise política de momento eu acho que fortalece o discurso do Bolsonaro de estou sendo perseguido. Sim. Agora, o que vai rolar, a gente vai ver, né?